Olá, pessoal! O episódio do Vamos Tech hoje é muito especial. 10 curiosidades sobre Steve Jobs, criador da Apple e de tantas outras invenções e coisas maravilhosas que temos aí no mundo da tecnologia. Eu sou Lê Ferreira, host do Vamos Tech. Como sempre, você já sabe, você pode acompanhar o Vamos Tech lá no Spotify como Vamos Tech e aqui como Lê Ferreira no YouTube. Curta, comenta, compartilha. Quem faz o Vamos Tech é você. E aí, que em 2021, que faziam tipo 10 anos da partida do Steve Jobs, criador da Apple e de tantas outras coisas maravilhosas, conforme eu disse anteriormente, o Kabum Digital fez uma lista com 10 curiosidades. Vamos ler juntos para entender se eu já sabia disso ou não. Para quem não sabe, Jobs nos deixou em 2011 por conta de um câncer no pâncreas. Exatamente. Deixou também com ele, foi com ele muitos projetos, né? Muitos projetos aí, muitas coisas, mas também deu tempo do Steve realizar outras tantas muito boas. Lembrando que estamos falando aqui do Steve Jobs como pessoa, como profissional e como qualquer outro ser humano, ele possui lá suas polêmicas e seus pontos fortes e fracos. Mas vamos ao primeiro, né? A primeira curiosidade aqui que eles estavam falando. Vamos falar um pouquinho, passo a passo sobre cada tópico para que a gente, né, consiga avançar aqui nas curiosidades. Primeiro que o Steve Jobs foi adotado logo após o seu nascimento e biologicamente tem traços árabe. Seu pai biológico era sírio e a sua mãe americana. E uma das exigências da mãe é que fosse adotado por duas pessoas com ensino superior. Eu sabia que o Jobs era adotado, eu já sabia por conta dos filmes. Para quem ainda não assistiu, tem 2 filmes, né? Piratas da Informática e 3, né? Piratas da Informática, Jobs e Steve Jobs. Gosto dos 3. Tem pontos de vista muito diferentes e atores diferentes, o que é ótimo também. Eu sabia que ele realmente tinha sido adotado, só que eu não sabia dessa questão de traços árabes. Eu nunca reparei muito nisso. Me perdoe. Mas olha como que uma coisa é muito predestinada, né? Ela tem que ser. Os pais exigiram que fosse realmente os biológicos, que ele fosse adotado por pessoas com ensino superior. Havia ali uma luz, né, que a gente foi entendendo ao longo do tempo. A sua adoção foi feita por Clara e Paul Jobs, tendo se descoberto que nenhum dos dois cumpriam com as exigências. A adoção só avançou com a promessa dos dois garantirem que o rapaz receberia uma educação universitária. Cara, isso é muito sensacional. Já jovem, apenas 6 meses inscrito, Jobs abandonou a sua faculdade por considerar a pressão financeira para a família e passou a frequentar aulas práticas, onde se apaixonou pela caligrafia, tendo inspirado a primeira tipografia usada em computadores ou aparelhos da Apple. Nada na vida desse cara foi por acaso, né? Nem os erros e acertos dele, porque caramba, o cara pegou ali a inspiração da tipografia para trazer isso para os aparelhos da Apple. Loucura. Não sabia desse detalhe. Olha, eu tô na pontuação e você, como é que você tá aí? A Apple foi fundada ao lado do seu amigo Steve, isso a gente sabe, em 1976, e eles se conheceram na faculdade, quando o Jobs tinha 13 e o Steve 18. Não vou pronunciar o sobrenome aqui, porque eu sei que cada um fala de um jeito, e eu acho que todos esses pontos são muito ressaltados em todas as histórias da Apple. Isso eu já sabia também. Eles criaram o jogo Breakout para Atari e o plano era a divisão do pagamento pela metade. Embora a Atari tenha dado a Jobs $5.000 pelo jogo, Jobs disse ao amigo que só receberam 700, dando menos dinheiro ao colega. E ele ficou com os $4.000.
Gente, eu falei aqui no começo do vídeo, que era sobre pontos fortes e fracos. A próxima curiosidade é que ele passou 7 meses viajando pela Índia, experimentando coisas psicodélicas e adotando as práticas do budismo. Essas viagens do Jobs, né, essa questão do espiritismo junto dele, essa busca pelo autoconhecimento, foi ao longo do tempo. Obviamente que ele fazia as coisas psicodélicas muito mais pela loucura da juventude, mas quando ele se tornou mais velho, foi para buscar sabedoria mesmo. Que às vezes, sim, faltava para ele, apesar de ser tão genial. Em 1985, Jobs foi expulso da sua própria empresa. Verdade. E mais tarde reconheceu o golpe como uma bênção disfarçada, o que é fato, porque possibilitou-lhe experimentar criativamente e comprar o estúdio de animação da Pixar. Exatamente. E aí eu vou dar uma outra curiosidade para vocês, porque eu fiz um vídeo sobre isso lá no TikTok. Quando ele comprou a Pixar, olha só como que é o destino. Ele comprou do George Lucas, exato, o diretor e a mente de Star Wars. O George, ele estava passando por um divórcio, um divórcio muito difícil. E Steve Jobs comprou aí por um preço de banana, meus queridos. Exatamente. Então, um ajudou o outro a sair de situações difíceis. E nessa época, os filmes também do que tem aí disponíveis sobre a história do Steve Jobs, retrata muito bem esse período. Ele estava assim, a situação do Jobs estava insustentável dentro da Apple, por inúmeros motivos, mas principalmente relacionamentos e comportamento. Em 1993, ele teve destaque na lista, né, da Fortune dos chefes mais difíceis de lidar da América. Aí, Elon Musk, não é só sobre você a vida, né? Exatamente. Jobs era uma pessoa extremamente difícil, dizem as línguas, né? E aí que isso também é muito lembrado pelo Bezos, né? Todo mundo da Amazon fala que quando o Jeff Bezos dá risada, é sinal de desespero. E aí tem uma outra curiosidade também do Jobs, que ele se converteu ao budismo e chegou a pensar em se dedicar totalmente à filosofia. Olha como que ele vai de um extremo para o outro, né? Abrindo mão dos negócios e vivendo como monge em um monastério do Japão. Mais tarde, ele desistiu da ideia e voltou para os Estados Unidos. Olha que loucura, como um cara como ele, tão sensato, tão racional, vai de um extremo para outro. O último projeto de Jobs foi o iate Venus, que foi encomendado, acho que teve um erro aqui de português, com a ajuda do designer francês Philippe Starck. Com 80 metros de comprimento, a um custo de mais de 300 milhões, o veículo ficou pronto um ano após a sua morte e hoje pertence à família do Steve. E aí que eu vou complementar, gente, misericórdia. Vou complementar com outras informações que eu sei do Steve e que eu também gosto muito de sempre falar. O Steve tem uma filha que se chama Eva, Eva Jobs, se eu não estou enganada. Se eu estiver enganada na pronúncia ou no nome, colocarei aqui o certo, o correto. E ela é uma modelo que fez hoje campanhas para as grandes marcas, tá? Então foi muito legal, você pode conferir nos Instagrams. De vez em quando ela dá umas apimentadas sobre alguns produtos da Apple, sobre algumas novidades, ela usando, até mesmo esses dias eu vi ela usando os óculos de VR e enfim. Ela dá alguns pitacos e é muito legal acompanhar, ver o quanto que ela ficou grandona, né? Porque ela era muito pequenininha quando o Steve partiu. E ele tem um outro filho com a mesma mulher. Que ele ficou com ela até o fim da vida. Que eu vou colocar aqui uma foto, eu não me lembro o nome dela, porque, gente, mais 35, né? Tá difícil pra mim. Outra curiosidade, indo muito à contramão do que os filhos representaram para ele, vai de que realmente o Steve teve uma filha a qual ele não reconheceu,
que foi muito difícil, que ele não aceitou, que foi a primeira filha dele. E é muito louco, porque eu não entendo porque que o Steve nunca reconheceu de verdade a Lisa, né? A Lisa Jobs, ela foi considerada uma filha bastarda durante anos por ele. Isso alguns filmes também mostram. Ele falou na época que não existia DNA, ele falou que não era filho dele, que ele era estéril, ele se recusou. Foi um balacobaco, durante muito tempo ele humilhou a menina, até mesmo quando depois ele decidiu aceitar e ela ia para casa dele aos finais de semana. Então, assim, e a Lisa, ela fez um livro, ela escreveu um livro que não está em português, que agora eu vou aproveitar aqui que a gente está nesse bate-papo, e ela fala dessa relação abusiva que ela teve com o pai dela, que nunca a aceitou de verdade. Gente, a Lisa é a cara dele. O nome chama Small Fry. Eu vou colocar aqui o livro para vocês, se vocês tiverem interesse. É um livro ao qual eu preciso comprar, porque eu tenho muito interesse em ler. É o que eu falo, a gente tem que. Eu falo até hoje sobre isso, que nós precisamos muito separar esses gênios da pessoa, do humano, né? Denise, dá pro cara ser gênio e não ser humano? Um não ser um gênio, outro e ser humano? Não dá, cara. De vez em quando, realmente, grandes nomes da história não foram pessoas legais para se conviver. Jobs tinha a questão, né, dele não ser uma pessoa agradável para se trabalhar junto, e também tinha muita questão dessa história com a Lisa, que era muito humilhante. Assim, um pouco dos trechos que eu li sobre esse livro foram muito pesados, assim. Hoje ela fala que perdoou e tal, mas ela não tem uma relação próxima com a família dele. Mas tinha uma diferença financeira, de agradar, de amor, de vida, que ele não proporcionava para Lisa de jeito nenhum. E eu não consigo entender o porquê. Não consigo de verdade. E só corrigindo, a filha é Eve Jobs. E a Eve é filha da Lorraine, com o qual o Jobs ficou até o fim da vida. Eu acho que esses foram alguns dos pontos, né? Eu acho que só para ressaltar um pouco sobre a importância do Steve Jobs para a Pixar, para o mundo da animação, ele nunca mais foi o mesmo. Quem não se lembra de Monstros S.A., Toy Story e tantas outras obras fantásticas? Tudo saiu da mente enlouquecida, instável e impactante de Steve Jobs. É isso. Eu acho que é uma boa lista, apesar de acreditar que ficaram fora muitas coisas, né, que poderiam ter sido ditas. E você sabe de alguma curiosidade do Steve que eu não disse aqui? Você pode comentar, pode compartilhar, fala um pouquinho para mim, grava stories aí sobre coisas que eu ainda não sei sobre Steve Jobs. Eu vou adorar, de verdade. Você é um Apple maníaco? Me conte. Eu adoro. Eu reconheço que sou cadelinha, aquelas assim. Mas é isso, vamos seguindo o bonde, falando cada vez mais sobre tecnologia. Continue apoiando projetos digitais feitos por pessoas reais. O Vamutec é sobre isso, ele só sobrevive porque você apoia ele. Muito obrigada por ter chegado até aqui e a gente se vê na próxima. Fui!